são pequenos avisos prévios. Ainda antes, agora ainda não é preciso, porque é preciso para avisar que a sessão vai ser filmada e, portanto, que a participação pressupõe que concordam em ser filmado e depois seja divulgado, nomeadamente na forma de vida, que é a revista do programa em TV da literatura, que eu aproveito para aconselhar a que vejam. E é isso. Então, agora sim, posso Então, muito boa tarde, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Esta é, como sabem, a última sessão deste semestre e é, obviamente, um enorme prazer, um enorme gosto de receber os professores António M. Feijó e Miguel Taman, que nos vão falar, aliás, que vão conversar, portanto, e a quem eu e todos nós agradecemos muito estarem presentes e que eu passo de imediato a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós, um bocadinho fiéis a uma tradição milenar do programa, não combinámos quase nada sobre o que tínhamos de dizer. E no fundo a ideia seria nós conversarmos os dois um bocadinho sobre vários assuntos que queremos que sejam de interesse mais geral. Queremos conteúdo que sejam de interesse mais geral e depois deixarmos um espaço para perguntas e respostas. Nós dois somos professores no programa desde o princípio. Está aqui a nossa colega Maria de Lourdes Ferraz, também professora no programa desde o princípio. E eu acho que se calhar é um bom primeiro tópico é tentar perceber o que é de especial no programa. Não sei, então, isto é alguma. Eu realmente não sou desde o princípio. Eu acho que o Miguel percebe, o Miguel e a Maria de Lourdes percebem, eu não fui exatamente no princípio, fui logo quase a seguir ao princípio. Mas, tal como em todas as coisas, eu acho que um bom começo é decisivo para alguma coisa que possa ter interesse. E o programa teve um começo misto, porque agora podemos usar a metáfora da estomatologia, isto é, nós tivemos que arrancar o programa do que era a estrutura da faculdade na altura. Ou seja, a estrutura da faculdade na altura criava estes programas chamados interdepartamentais, fazendo uma comissão científica na qual tinham assento representantes dos vários departamentos que têm alguma pertinência com o programa. E, portanto, eram os departamentos que tinham a ver com as literaturas, clássica, romana, etc. Tinha um representante lá de filosofia. E o Miguel estava lá desde o início como representante do seu departamento. É verdade. E aliás, o programa é uma brainchild sua. Isto é saber. Não. O Miguel é que criou o programa, mas teve que passar por este processo necessário, institucional, de reconhecer o programa e de construir o programa. Depois eu entrei um bocadinho mais tarde, não como representante do meu departamento, mas como professor convidado, porque o meu departamento não me queria como representante. E, aliás, o meu departamento dessa altura arranjou um representante para destruir o programa. E é por isso que eu usei a metáfora da estomatologia, porque nós temos de arrancar o programa. Isto foi curioso também, porque eu lembro-me de quando, a certa altura, houve representantes dos departamentos que vinham ao programa, e nós estávamos lá por afinidade de interesse, intelectual, etc. Mas depois havia pessoas que tinham uma representação orgânica, vinham dos departamentos. E eu lembro-me que havia um professor que veio desse modo, através da representação orgânica de um departamento. E, na altura, as reuniões das comissões científicas dos departamentos na faculdade começavam às 10 horas da manhã e acabavam às 2, 3 da tarde. E eram pequenos jogos de massacre dos professores júniores por alguns professores séniores. E esse professor que veio, o representante orgânico do departamento, quis que nós fizéssemos uma reunião da comissão científica do programa. O Miguel, na altura, era o
diretor? Não sou nada diretor, não era. Sim, era para ir coordenador, E, portanto, ele quis que houvesse uma reunião da Comissão Científica, que era um modo de avaliar o que nós fazíamos e, de algum modo, introduzir alguma entropia no processo. E então nós, depois as reuniões eram normalmente de almoçar, entre a sobremesa e o café, decidimos fazer uma reunião e quando essa reunião ia começar, o Miguel disse a todas as pessoas que estavam sentadas ao longo da mesa, disse: esta reunião vai durar, temos 4 pontos na ordem de trabalhos e vai durar cerca de 5 minutos. E ele riu-se porque achava que era uma piada. E ao fim de 5 minutos tínhamos feito os 4 pontos. E portanto foi a introdução de um certo estilo, que era um estilo que não era muito corrente na casa. E portanto foi isso. Eu acho que eu cheguei levemente mais tarde, mas. Sabe porque é que o programa se chama Programa de Teoria da Literatura? É uma história extraordinária. Havia esta entidade genérica chamada Programas Interdepartamentais, com esta representação orgânica que o António descreveu com cautelas de anonimato. Mas era um programa interdepartamental sem uma designação particular. Mas a altura tornava-se importante que tivesse uma designação. Eu acho que nem o António nem eu fomos alguma vez praticantes no sentido de fiéis da ideia de teoria da literatura, porque a nossa ideia sobre teoria da literatura foi sempre uma ideia relativamente descontraída. Nunca achámos logo desde o princípio que fosse um campo, que fosse um domínio, que fosse uma ciência, mas há um conjunto de preocupações a que chamamos por uma questão de conveniência, porque já havia uma cadeira desde 1957 chamada Teoria da Literatura, chamámos-lhe Teoria da Literatura, antes Teoria da Literatura que outras coisas. Então havia uma questão, a caminho de estes representantes dos departamentos tinham umas reuniões em que decidiam expediente sério, e era preciso decidir dar o próximo passo. Eu estava na paragem de autocarro, à espera de vir para a faculdade, e reparei que por trás da paragem de autocarro havia uma loja de carimbos. E carimbos em 5 minutos, dizia a loja, estou a ver a loja, sempre era a loja. E entrei e pensei, é agora ou nunca. Entrei na loja e disse, queria fazer um carimbo. Então o que é que pomos no carimbo? E eu disse, ainda estou para explicar como o programa de teoria da literatura. Esse carimbo ainda existe, é o carimbo que é usado para carimbar os nossos livros da biblioteca do programa. Foi assim que se passou, como veem, é a história menos cientificamente nobre que possamos imaginar. Mas é preciso também dizer que nessa primeira fase nem todos os membros permanentes tinham o mesmo ânimo ou estilo em relação ao programa. Agora, as pessoas mais simpáticas, nós podemos dar-lhes o nome. Por exemplo, o professor Rosário Fernandes ou o professor Manuel Lourenço foram desde o princípio completamente descontraídos até à possibilidade de um programa deste tipo. E depois, logo desde o princípio, a ideia era seminários de tópicos, e só seminários de tópicos. Quer dizer, não havia... Houve alguns no meu computador, no computador do programa, ainda deve haver um paleoplano curricular feito por uma dessas pessoas cujo nome permanecerá para mencionar, que era um plano de estudos completamente absurdo. Tinha uma primeira cadeira chamada Teoria Literária Clássica e Medieval. Teoria Literária Clássica. No segundo semestre, Teoria Literária Medieval. Um terceiro semestre chamado Teoria Literária do Renascimento e um quarto semestre Teoria Literária Moderna e Contemporânea. Isto é o mesmo dizer Engenharia Aeroespacial Clássica e Engenharia Aeroespacial Medieval. E, portanto, havia
havia um problema dar teoria literária medieval, era um desafio, que felizmente nunca aconteceu. E, portanto, a ideia foi fazer sempre seminários de tópicos desde o princípio. Aliás, como a estrutura era de tópicos, havia pessoas que vinham, por exemplo, professores do exterior, que vinham e perguntavam, ou alguém aqui dizia, mas qual é a coerência do programa? Isto é, o que é que estabelece isso como um programa? Porque os tópicos eram todos eles muito diferentes, ou seja, o professor Manuel Lourenço podia estar sobre as óperas de Wagner, o professor Manuel Alexandre Júnior sobre o filme Alexandre. E, portanto, a coerência disto não é imediatamente aparente. E nós dizíamos, mas há uma coerência. A coerência é isto tudo está em programas de literatura. Ou seja, o programa de literatura é uma espécie de clube onde estas coisas se pegavam e, portanto, criavam. É a mesma coisa que, por exemplo, se eu escrevo uma série de coisas sobre tópicos muito diversos, a coerência é o facto de eu estar escrito. E como nós não tínhamos provavelmente uma ideia de. Nós realmente não tivemos uma ideia muito comum sobre o que era aquilo. Eu acho que nunca fomos Nunca. E, aliás, depois é um bocado desconcertante, porque às vezes as pessoas perguntavam se usávamos um livro de texto de teoria da literatura igual. E nós não tínhamos nenhum. Mas então, ao livro do professor Aguiar e Silva. E nós vamos explicar que, tendo evidentemente méritos consideráveis, a ideia de um livro que fosse um compêndio de uma disciplina não era a ideia que nós tínhamos. Era exatamente a teoria da literatura. E depois também tínhamos um problema que eram os tópicos que fazíamos. Aliás, cada um dos participantes do programa variava muito de semestre a semestre. Isso depois criava um segundo problema de segunda ordem sobre a coerência, que é a coerência daquele docente particular. Porque é que aquele docente particular, neste ano, neste semestre, deu este tópico e no semestre seguinte deu um tópico totalmente diferente. Isso também era interessante, respondia muito às preocupações intelectuais do docente. E aqui nós podemos dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é dizer assim, os tópicos variam porque dependem da agenda do docente. E nós podemos dizer, isso é ilegítimo. É ilegítimo porque a variabilidade de tópicos de um docente particular está a determinar o currículo num programa genérico. Mas isto não é exatamente assim, porque o tópico que cada docente ensinava ou sobre o qual falava no dado semestre correspondia às suas preocupações intelectuais desse tempo. E nós pensávamos sempre que se alguém está a dar expressão, a tentar articular uma resposta, a tentar articular uma descrição daquilo que são as suas preocupações intelectuais no dado momento, é de certo o modo mais interessante de falar sobre alguma coisa. E vai de certo ser interessante para outras pessoas conversarem sobre isso. Isto é uma presunção de que isso será assim. Mas eu acho que em muitos casos ficou sempre assim. Às vezes havia coisas que não funcionavam. Aliás, há uma coisa também que eu acho que é interessante, que é incluir nisto a ideia de fracasso. Incluir nisto a ideia de que um seminário pode não ter corrido. Pode não ter corrido bem porque o tipo de tópico que eu estava a tratar, eu percebo agora que era prematuro para mim tratar esse tópico. Ou só no fim é que eu percebi exatamente o que é que devia ter feito nesse tópico. Eu acho que isto acontece a todas as pessoas que dão aulas ou que fazem qualquer tarefa. E no nosso caso isso também acontecia, mas depois tentava incorporar-se era isso na continuação. Aliás, muitas vezes no seminário pode ser, fala-se muito das atividades letivas do ponto de vista daqueles que participam nelas como alunos, e isso faz naturalmente todo o sentido, mas há uma dimensão dessas atividades letivas que tem a ver com quem dá as aulas e muitas vezes imagina-se que alguém teve ideias extraordinárias e agora durante um semestre vais pôr todas as ideias extraordinárias que teve e vai planificar aquilo tão meticulosamente que as ideias sejam ilustradas em todas as 14 aulas ou o que durante o semestre, mas não é assim. Esta é uma ideia completamente irrealista do que é o seminário. Muitas vezes
Eu acho que o seminário muitas vezes pode ser maneira de descobrirmos que não devíamos ter dado aquele seminário, ou maneira de chegar à conclusão que aquilo que queríamos, só conseguimos dizer aquilo que queríamos dizer na última aula, ou até nos casos mais pessimistas. Eu acho que o verso do Rui Belo percebeu no outono que a única estação era o verão, que há muitas coisas mais depressivas que se... Mas, ou pelo contrário, ter ideias que levam a discussão em direções de não. Aliás, eu tinha um problema pessoal grande, que era, como nós tínhamos de anunciar os seminários que eu vos dar com uma antecedência, eu anunciava que havia Eram sempre os anúncios mais curtos de todos. Mas depois, quando chegava um ano depois, eu já não tinha interesse nenhum naquilo que estava. Mas isso é possível, por exemplo, há pessoas que podem ter escolhido o seminário por causa daquilo que estava. Então sentavam-se e diziam, bom, isto realmente não vai ser sobre o outro, vai ser sobre o que isto é uma brincadeira, mas isto é um bocado desconsistente. Mas eu por acaso, eu tenho outro problema pessoal, que é uma dose de teimosia irracional. E, portanto, tenho exatamente a mesma experiência, quer dizer uma coisa, depois chegar à altura e depois pensar, já não pode ser assim. Depois pensar, não, agora vou aceitar completamente todo este colete de forças e vou ver o que consigo fazer este colete de forças. Eu acho isso mais admirável. Eu acho isso mais admirável. Eu acho que está certo é isso. Isso é que é profissional. Eu era uma espécie de autonomia intelectual. Não. Aliás, no meu caso, dá para dizer assim também Nós no programa houve algumas vezes alturas em que ensinámos seminários a dois, mas nós nunca ensinámos um seminário a dois. Eu acho que só ensinei uma vez um seminário a dois. E aliás é uma história interessante, porque eu falei com um amigo meu que é imunologista, e a certa altura perguntei, seria interessante fazermos um seminário de todos, em que tentássemos pensar sobre uma coisa para a qual não há resposta. E que, exatamente por não haver resposta, é o limite. Agora, haver aqui um debate interessante. Qual era o debate? O debate era tentar perceber uma coisa, de um ponto de vista darwiniano, de um ponto de vista darwinista, qual é a função de sobrevivência da espécie e da literatura? Ou seja, a literatura tem alguma função de sobrevivência da espécie? E se tem, ou se é possível conjugar que tem, então qual poderia ser a resposta a isso? E esse meu amigo, depois me encontrar, começou por dizer que sim, mas depois me encontrar com um segundo imunologista, e foi com esse segundo imunologista que eu fiz. E foi muito engraçado, mas porque fomos ao Instituto de Ciência, houve biólogos e imunólogos que faziam seminários, uma sessão de seminário sobre um aspecto particular da imunologia. Depois havia um seminário sobre, sei lá, a descrição de um tipo de análise formal da literatura que permitia pensar que havia alguma afinidade. Não se chegou a conclusão nenhuma, mas foi muito interessante. Aliás, eu acho que o efeito maior foi sobre o biólogo que fez isto. Que ainda hoje me manda imensas coisas, referências para eu ler, para vou ler. Foi com esse. Pois, e eu fui com a Maria de Lourdes mesmo ao princípio do programa, demos um seminário sobre o Proust e o ensaio do Blackmore, The Critic's Job at Work. É verdade, é extraordinário. Eu estava a pensar, eu dei um seminário, claro, é muito bom. Mas dar um seminário a meias é uma experiência diferente. Há um sentido em que um seminário é como uma escova de dentes, não é uma coisa que se partilha e faz. É verdade. E fiz um com o Blackburn. Sim, fiz um com o Blackburn. É verdade, tinha-me esquecido, não fiz dele. Mas há um sentido em que é difícil. E por acaso isso levanta um problema genuíno e interessante sobre o que se passa numa sala de seminário.
por um lado, há uma relação intelectual intensa, uma discussão que tem lugar, e por outro lado, há um sentido em que os participantes são todos participantes individuais, é uma coisa individualizada. E é por isso que há este efeito de escova de dentes que é dificilmente partilhável. Mas havia também uma coisa que eu acho que é interessante, que é realmente a teoria da literatura era uma designação algébrica. E aquilo era um programa de pós-graduação em humanidades, no sentido lá do tempo. Mas não se podia ter um programa de doutoramento em humanidades, porque humanidades é o meta, isto é o chapéu que depois uma série de especialidades. E, portanto, nós podíamos ter um programa sobre o tudo e não sobre o chapéu. Mas havia também uma coisa interessante que é, realmente nós tivemos nessa posição de a certa altura o programa depende muito do que íamos fazendo. Depois juntou-se o João Figueiredo e vivia muito disso. Mas há uma coisa que eu acho meio engraçada ali, que é alguém podia olhar para o que eu fazia, o que eu fazia e dizer que isso não tem nada alguma coisa com. Quer dizer, são novos diferentes, não é? De falar. Mas, no entanto, eles são uma espécie de diploma desta coisa. E isto tinha, eu acho que tem graça, porque era um diploma, mas não tínhamos o mesmo chapéu, era legal, aquilo era diferente. E às vezes, por exemplo, quando a certa altura se caracterizava também, ou se queria falar, se começou a falar, da cor política, da relação política da instituição, do programa, etc. Havia pessoas que apressadamente tentavam perceber qual era a posição política do partido. Eu achava muita graça a isto, porque o programa não tinha posição política nenhuma. Aliás, do meu ponto de vista, pessoalmente até me dava um gosto extraordinário, porque ninguém adivinhava a minha posição política. Acho que eu, quer dizer, não sei. Mas havia uma coisa entre o Miguel e eu que era. Nós acabámos por almoçar todos os dias, eu acabei de falar muito tempo. E mesmo que tivéssemos ênfases diferentes e coisas assim, havia um lado subponível nisto que era muito forte, que tinha a ver com algumas posições fundamentais que isso não é possível. Depois, há extensões disso que não tem que não tem e vice-versa, mas havia isso, e esse lado era muito interessante, porque esse lado era muito, eu acho que era só de Tiago Pereira. Não sei, se calhar melhor vai dizer, não havia nada. Claro que havia, e uma coisa que eu não tenho certeza é só uma posição política, mas que é a ideia de que até certo ponto as pessoas devem ser deixadas à sua autonomia natural, quer dizer, isto tem a ver com imensas implicações práticas. Não tentar coreografar excessivamente o que fazem os orientandos, não tentar coreografar excessivamente, não interferir demais, mas também não interferir de menos. E, portanto, aqui há um princípio relativo de laissez-faire que eu acho mas que eu acho que funciona bem, que tem a ver com a natureza das atividades intelectuais. Eu vejo sempre com grande maravilha e com uma certa admiração, o tipo de admiração que se tem pela Coreia do Norte, que são aqueles programas de pós-graduação em que num determinado ano vem muito dinheiro de umas bolsas e temos 7 pessoas a escrever teses sobre Dickens. Todos, 7 pessoas. Temos dinheiro para pôr 7 pessoas a escrever teses sobre Dickens. Esta é uma ideia extraordinária, só faltam as bandeiras, só faltam Embora o Dickens mereça. O Dickens merece amplamente, mas é tão melhor que haja 7 pessoas que independentemente cheguem à conclusão que o Dickens merece. A ideia de que todos temos que fazer teses sobre o Dickens, porque há dinheiro para fazer teses sobre o Dickens, os alemães são mestres nisto. Tem uma coisa que chamam escolas de pós-graduação, que
que é um centro de investigação português multiplicado por 50, em que as escolas de pós-graduação são temáticas. Por exemplo, tem coisas como as emoções, e então tem 50 pessoas a fazer teses de doutoramento sobre as emoções. As emoções para a literatura, as emoções para a sociologia, as emoções para a filosofia, as emoções para a psicologia. As emoções, a abordagem interdisciplinar das emoções. Eu acho que temos algumas coisas sobre abordagens interdisciplinares. Mas, aliás, há uma coisa aqui também interessante que é, porque durante estes anos todos, o programa passou por algumas coisas e tem a ver também com a nossa posição. Porque no início, o ambiente, o ecossistema local aqui na faculdade era autoritário. Portanto, tivemos de lutar contra esse autoritarismo. Depois isso foi-se dissolvendo e, aliás, alguma da razão por que isso foi dissolvendo foi devido a, sem modéstia, a algumas coisas que já não no programa, mas fora do programa, e sobre os quais podemos fazer interessante. Depois, houve também alterações no campo dos estudos literários, que têm sido muito rápidas e muito intensas nas últimas 2 décadas. E isso levava a coisas muito interessantes. Por exemplo, vinha um professor americano, Fulbright, cá, e nós íamos almoçar com ele, quando chegava, e perguntávamos, então, que coisas é que estão a fazer no seu departamento nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos a taxa de mudança disto é muito rápida, ao contrário de Portugal, que tem uma estabilidade mais longa, um tempo mais longo, porque lá é tudo muito rápido. E eu lembro uma vez um deles estar a almoçar connosco e dizer assim, oh, I think beauty is mine. E nós percebemos, então agora é a beleza. Aliás, a beleza do meu pai é o mesmo. Sim. Mas isto também nos colocava numa posição de politicamente ter de nos escudar de toda esta pseudo-simplicidade de coisas que são o sabor do momento, o sabor do dia. E contra o sabor do dia, aí depois entra uma coisa que eu acho que é essencial. As pessoas, por exemplo, alguém pode dar, ou pode ser professor de termodinâmica, mas fora das aulas de termodinâmica e fora do tempo que em casa ou fora de casa ou no carro pensa em termodinâmica, depois tem uma vida privada, uma vida que não tem provavelmente a ver com termodinâmica, não tem nada a ver com termodinâmica. Mas no tipo de coisa que nós fazemos e não temos só nós, agora este nós aqui é um nós generosamente inclusivo. Mas embora neste nós generosamente inclusivo, depois haja também manchas aqui de maior ou menor intensidade no colapso das coisas que eu dizer, no que nós fazíamos, aquilo que nós fazíamos era parte integrante de tudo o que era parte da existência das pessoas. Ou seja, por exemplo, se havia um texto filosófico sobre o qual estava a trabalhar, isto não era apenas um exercício sobre aquele texto filosófico, uma pessoa da sua vida corrente, às vezes estabelecia ligações sobre isso, e não havia essa separação, essa segregação do domínio em relação a tudo o resto. E portanto, uma pessoa podia, no bocado foi dos almoços, nós podíamos rir-nos, ríamos sistematicamente de muita coisa, mas as coisas das pessoas, a implicação destas coisas todas, aliás, algumas vezes o diz é um bocado excessivo, uma pessoa quase que rir da cadeira. Mas a implicação de todas estas coisas é implicações em que a vida pessoal da pessoa pensa em relação a muitas coisas e o que lia e escrevia era um contínuo. Eu acho que isso fazia uma diferença. Aliás, isso é paralelo à solução para o problema que não existe, aliás, da chamada interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E depois os prefixos, há vários tipos de prefixos para vários gostos, porque a ideia de que deve haver uma disciplina de nível superior que assegura a compatibilidade entre disciplinas de níveis inferiores. A ideia, para trocar isto por
miúdos. A ideia de que deve haver uma disciplina especial que explica porque interessarmos por filosofia e por literatura barroca é compatível, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, a ideia de que conseguimos quilometragem epistemológica numa disciplina especial que assegura a compatibilidade entre os nossos interesses não faz sentido, por uma razão muito simples, porque os nossos interesses, sendo importantes, são contingentes. Quer dizer, são interesses contingentes que se alteram e a cuja compatibilidade caracteristicamente damos a solidez dos argumentos e das conversas e dos almoços e dos seminários sem que se possa realmente distinguir e sem que seja preciso pedir licença à Direção-Geral de Epistemologia para poder, naquele semestre, falar de Spinoza e Agostinho Bessa Luís. Era também o que faltava. Não há ninguém a quem fazer um requerimento desse ponto de vista, por isso é que não é preciso falar de interdisciplinaridade. E aliás, a posição era prévia a qualquer conteúdo, porque eu digo prévia a qualquer conteúdo porque houve alguém que escreveu um livro, que aliás não é um livro, próprio interessante, em português, mas tem um título que eu achei que o título era um título muito esse título era tentar perceber. E essa posição prévia é uma posição curiosa, que é, se uma pessoa se coloca na posição de tentar perceber, depois é relevante, os conteúdos são conteúdos que eu invoco porque quero tentar perceber alguma coisa, quero tentar perceber. E se uma pessoa se coloca nessa posição, o que surge é, por definição, imediatamente problemático. Porque é problemático porque tem uma energia própria que agora vai suscitar um trabalho. Porque se não tiver isso, não tem atração enérgica. E eu pergunto, porquê é que vai ter isso? Eu só perco muito tempo se isto tiver se eu puder intervir aqui alguma virtualidade, alguma coisa que eu possa usar, que eu possa levar isto e desse ponto de vista, este percebe um conteúdo. O conteúdo é escolhido porque faz parte deste movimento. Neste movimento, tentar perceber, eu tentar perceber agora também corresponde a uma série de interesses privados que não têm que ser explicitados, que são privados, mas decorre desses interesses privados e é útil tentar perceber agora isto. Eu leio este texto filosófico, agora é útil tentar perceber. Não, é que, por um lado, só conseguimos tentar percebermos outras coisas, mas, por outro lado, são as coisas que nós percebemos que não explicam completamente aquilo que nós estamos a tentar perceber. E, portanto, estamos sempre nessa, por um lado, de ver os nossos quadros de inteligibilidade a outras coisas que nos ocuparam durante o tempo, ou mais prosaicamente, ou livros que lemos, ou coisas que pensamos, ou assim. Mas, por outro lado, é essa conjuntura particular que não consegue, que faz com que não consigamos explicar exatamente aquilo que nós estamos a tentar perceber. E depois também há uma certa impaciência com certos grupos, estilos de presunção de uma autossuficiência. Bom, isso não é uma forma. Eu acho que não. Quer dizer, mas, por exemplo, havia realmente estilos intelectuais que nós não apreciávamos. Sim. E depois havia estilos intelectuais que apreciávamos. Por exemplo, eu lembro-me falando agora de historiadores, há um historiador inglês que, aliás, há uma expressão que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o pintor dos pintores, ou o músico dos músicos, ou o historiador dos historiadores. Porquê é que esta expressão é interessante? Normalmente, se nós falarmos de pintor dos pintores, e há muitas sondagens dessa natureza que são feitas periodicamente, pergunta-se, por exemplo, a uma revista, sei lá, o Burlington Magazine, ou o Art News. Então pergunta a 50 pintores muito conhecidos, porque essas pessoas prestam-se a responder a isto, se quem questiona é o Burlington Magazine. E então pergunta-se quem é o maior, quem é o pintor. Eu acho muita graça esta pergunta por uma razão simples, que é quem está a decidir é a pessoa que é prático dessa arte. O prático nessa arte olha para aquilo de um modo que não é o espectador normal. O
espectador normal, o espectador normal hoje nos museus, eu fiz trabalho de campo, antes de Londres, e já me sentei a ver, normalmente demora 3 segundos com o telefone, mas não vê. 3 segundos, eu sempre tive 1 hora sentado na passar no museu. Ninguém assistiu 3 segundos, chega, passa. E ninguém volta a ver aquela fotografia. Os pintores, e eles escolhem, os practitioners e os práticos escolhem o pintor que eles conhecem como standard da organização. O historiador dos historiadores, por exemplo, o historiador dos historiadores ingleses até há algum tempo é o Neyman, mas o Louis Neyman, mas aquilo é tão preciso, tão minucioso, sem grandes teorias, que o leitor médio fica sem saber exatamente o que fazer com o leitor. Mas esta admiração por isto, eu acho que tem a ver com um certo estilo intelectual de dizer eu não quero que você fale dessas coisas assim muito exaltantes ou exaltadas. O que é que esta frase quer dizer? O Emerson é o crítico dos críticos. O que é que esta frase quer dizer? O que é que este texto quer dizer? Aliás, os meus alunos estão habituados, estão todos cansados de ouvir dizer que na análise literária, se o contraste, porque já tive essa possibilidade de trabalhar com atores sobre o texto dramático e com alunos do mesmo texto dramático, os atores normalmente são melhores do que os alunos. Só uma coisa, que é, quando chegamos ao verso que é o puzzle, a aluna inteligente, uma pessoa pergunta, então o que é que isso quer dizer? E ela diz, não percebem, estamos todos um bocado desconsistentes, desconsistente. Então a aluna diz, eu vou fazer. Enquanto que um ator, se uma pessoa tiver um ensaio de mesa, porque eles vão dar esta cena e eles estão a ler a peça e chegam lá mesmo quase desconsistente e dizem assim, desculpe, o que é que isto quer dizer? Porque eu sou o tradutor, já aconteceu, eu sou o tradutor, o que é que isto quer dizer? Se eu disser uma metáfora, ele diz, assim, o que é que faço com isso? Paro a cena e digo para a assistência, o que é que ele tem? Ele diz, não, mas o que é que quer dizer? E isto é a posição em que o ator se coloca em relação a mim, é que eu acho que é a posição em que o professor se deve colocar em relação ao aluno, que é o aluno que quiser uma metáfora, e a pessoa diz, deixe-se de ser snob e diga o que é que isso quer dizer. Ou seja, eu não venho a bom turismo e digo o que é que isso quer dizer. E eu acho que este estilo, mas isto é um estilo, foi um estilo da casa, foi criado por causa disso. Não popular, não é vértice da água. Ou usar a locução como nós sabemos. que é uma locução que permite pressupor justamente aquilo que deveria ser o objeto do seminário disputar, isto é, que se calhar não sabemos a mesma coisa. Como nós sabemos, é uma espécie de frase mafiosa, uma espécie de dizer que somos tutti buona gente, e os outros não estão no segredo. E esse tom é que é um tom muito que nos merece alguns reparos. Há curiosamente, eu acho que há paralelos desta história que estamos a contar em vários tipos de humanidades. Existe um equivalente disto em filosofia, um equivalente disto em história, um equivalente disto com certeza em estudos literários, e então nas ciências sociais nem se fala. Consiste em falar com termos, em tentar despachar sobre categorias gerais problemas com cuja heterogeneidade não nos sentimos muito bem. É muito normal, por exemplo, numa conferência de filosofia, ouvimos um filósofo dizer, bom, em relação a esta posição, temos duas soluções. Vamos chamar aquele que adota a primeira solução o X-ista, e o que adota a segunda solução o Y-ista. Depois o resto é uma espécie de baile mandado entre o X-ista e o Y-ista. Há uma variedade disto que não nos estudos literários. Como aqueles manuais de estudos literários que têm, por exemplo,
Leituras de Bleak House, então está leitura reader response, leitura marxista, leitura freudiana, leitura feminista, leitura queer, leitura... Então temos, enquanto o queer diz isto, o marxista diz aquilo, enquanto o reader response diz isto, o desconstrucionista diz aquilo. E imagina-se que este mundo é uma espécie de baile-mandado de estruturas conceptuais mutuamente intraduzíveis e que, no fundo, toda a gente tem razão e tudo é subjetivo. Esta é uma ideia de pluralismo. É uma ideia de pluralismo. Uma ideia de plurabilismo. Mas esta ideia de pluralismo é uma ideia muito curiosa. Por exemplo, eu estava a falar com um amigo, recentemente estava a falar. Há um filósofo que diz que não está interessado de modo nenhum em discutir os seus livros, não tem interesse nenhum, absolutamente nenhum. E eu percebo a posição dele, porque, isto é, está aqui uma coisa, este objeto. Isto não é subversivo, não, está aqui este objeto. Agora, se você quer falar sobre isto, você tem uma ideia, escreva agora sobre escreva-se. Eu quero ver o possível. Ou seja, as virtudes de que possa ser um debate racional estão um bocado subestimadas. O que não quer dizer, naturalmente, dizer isto, por exemplo, no início do seminário, seria catastrófico. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Mas há aqui um lado curioso nisto, porque isto é uma ligação de pluralismo em arte. Quer dizer, eu tenho uma coisa a dizer sobre isto. E disse. Agora você pode escrever uma crítica, pode até ouvir o que eu disse, com certeza, mas a ideia de conversa sobre isto é uma ideia um pouco arriscada. Ou seja, é possível conversar não exatamente sobre a posição que eu defendo em relação a uma coisa ou outra, mas é possível discutir tudo o resto. Ou seja, nós podemos estar ali no texto e discutirmos, lá está. Mas eu não tenho propriamente um argumento sobre isso. Estamos todos abertos para a discussão, todos têm legitimidade para isso, etc. Mas se eu tenho uma ideia muito precisa sobre alguma coisa e escrevi um ensaio sobre isto, eu não sei bem qual é a discussão que possa ter no meu ensaio. Eu não sei que alguém me diga isto está errado porque me dá para ele de facto. Ou então, eu não sei bem se estou conseguindo pensar no que eu disse. Não, mas é que há aí duas coisas. Uma é evidentemente, se eu escrevi uma coisa sobre um assunto, eu já disse o que tinha a dizer. E portanto, claro, não há realmente, eu não vou fingir que vou chegar a uma posição quando acabei de dizer o que pensava sobre esse assunto. Não vou reencenar um momento extraordinário de iluminação cognitiva quando esse momento já o terei tido no passado. E depois há um outro sentido em que o argumento pluralista também não faz sentido, que é a ideia de que diante de um problema todas as pessoas estão na mesma posição e todas as pessoas têm o direito de dizer aquilo que lhes passa pela cabeça. Quer dizer, ninguém deve ser posto na prisão pelo facto de dizer aquilo que lhe passa pela cabeça, mas também ninguém deve ser posto na prisão pelo facto de dizer que a maior parte das coisas que passam pelas nossas cabeças são grandes disparates. O que se passa normalmente num seminário é que a possibilidade de dizer qualquer coisa articulada sobre o que está a ser discutido, eu não consigo dizer isto de outra maneira, tem que ser merecida. Não é uma possibilidade que está dada a partir. É uma possibilidade que tem que ser. E, portanto, desse ponto de vista, uma posição pluralista. Aliás, depois há algumas ficções dessa natureza que foram desenvolvidas em anos recentes no ensino, que isto são coisas contra as quais eu me insurjo nas aulas. Quer dizer, a ideia de que, aliás, há uma que eu acho muita graça, que alguém defender a sua leitura de alguma coisa, mas não acontece, por acaso não acontece aqui nas aulas, mas acho que é uma coisa que deve acontecer no secundário, que alguém defende a sua leitura dizendo, não, isto é a minha leitura. E eu sempre achei muita graça a isto. Alguém dizer, não, desculpe, isto é a minha leitura. Porque o argumento a favor o argumento que está a ser usado é um argumento proprietário. Ou seja, uma leitura é minha. Não é de mais ninguém. Portanto, e isto é um bocado bizarro. Desculpe, isto é a minha leitura. Isto prende-se a uma outra coisa que é
dizer isto é muito subjetivo. Eu estou a dizer, não tem nada de subjetivo, não, desculpe, não estou a perceber nada para dizer. E portanto, tudo é relativo. É a minha leitura, é muito subjetivo. E tudo é relativo. Ou seja, de noite todas as vacas são pagas. Exato. E subjetivo. Mas isto é uma posição um bocado bizarra. O que é ter razão? O que é ter razão nesse contexto? Quase ter razão. Quer dizer, importa reter no sentido importante e robusto de verdade. Há disparates e há posições verdadeiras. Exato. Embora haja uma assimetria aí bizarra, que é completamente positivas para o erro. Quer dizer, você está a dizer que não é mesmo. E isto é diferente de eu ser completamente assistido e completamente assistido em relação a dizer a verdade é isto. É muito mais normalmente mais fácil descrever erros em formulações de terceiros em relação às quais temos menos afeto proprietário do que erros nas nossas próprias formulações. Mas há uma assimetria aqui interessante. Podíamos abrir isto à discussão e aliás, as perguntas podem ser de qualquer natureza. Claro. Eu pedia só, desculpem, pedia só que quem quisesse falar, que por favor fizesse sinal, porque deve usar o microfone para o fazer. Há dois. Portanto, não havendo perguntas, ou podem eventualmente continuar a conversa. Parte 2. Vamos falar da música. Mas olha, quando começou a fazer seminários de programa, não falava nada de Fernando Pessoa. Não. Como é que cheguei lá? Por acaso, eu acho que aí é uma razão interessante para isso. Há algumas razões que são uma forma de ceticismo que levam a isso. Ou seja, eu acho que apesar de nós estávamos num programa chamado Teoria da Literatura, nós realmente não acreditávamos na existência de tal coisa. Portanto, nós usámos isso porque era uma designação disponível, legalmente disponível para batizar um programa. E ao mesmo tempo que se batizar um programa, o programa poder existir. Se outra vez tivesse sido disponível, por exemplo, o programa que é como fomos humanidades, se calhar teríamos sido humanidades para mais. Mas em relação agora depois isto também depende de estilos intelectuais e de interesses, de modos como nós nos mexemos intelectualmente, de um modo mais particular, mais próprio. Eu pensava muitas vezes que escrever um livro sobre uma noção ou sobre um conceito ou sobre um problema filosófico é uma coisa altamente interessante. E só tenho admiração por muitos livros desta natureza, uma admiração às vezes realmente sem muitos livros desta natureza. Mas havia uma outra possibilidade, que era falar de alguns problemas através da monografia de um autor particular, ou do universo de um autor particular. E a certa altura eu pensei, um autor particular que de certo vai permitir tocar em muitas coisas, é esse. Esta oposição é uma oposição que acontecia às vezes em contactos com doutorandos ou doutorandas, que era assim. Por exemplo, o doutorando quer tratar uma questão conceptual maior, uma coisa abstrata, conceptual, difícil. E eu muitas vezes dizia, mas pá, se fizer isso desse modo, tem de fazer de modo tratadístico, um tratado, tem de começar por uma decisão inicial, depois tem de criar o resto do chão e vai ter de criar este edifício, que é um edifício intelectual, abstrato e, com certeza, isto é admirável,
mas nem toda a gente consegue escrever uma coisa como a Ética do Spinoza. Isto é um modo, mas também não tem que se pôr este movimento da Ética do Spinoza como modelo. Pode ser uma coisa mais. A outra possibilidade é dizer assim, por exemplo, pegar o seu conceito, o conceito sobre o que está a pensar e dizer assim. Whitehead defende que, depois penso uma posição do Whitehead tem a ver com o conceito. E agora, de modo polémico com Whitehead, eu vou falar sobre isso, mas não desse modo abstrato conceitual em si. E isso é mais. Mas agora depende das pessoas. Para mim, por exemplo, isso é mais interessante, mais fácil. Mais fácil, não é mais fácil. Eu sinto-me mais confortável a fazer isso. E eu disse que era por ceticismo em relação às grandes construções. Então eu posso fazer isto por aqui, por este autor, ou por este texto. E o Pessoa, desse ponto de vista, é extraordinário. O que envolve é tão rico, tão pleno, que é possível com esse suporte fazer um grande trabalho. E eu acho que foi a partir daí que pensei uma monografia a partir de um ponto permite-me falar de muitas coisas sem ter que realmente bater com a cabeça contra a parede a falar de um conceito. Embora depois, por exemplo, eu acho que aí há realmente, por exemplo, diferenças intelectuais das pessoas. O Miguel mexe-se muito mais à vontade, mexe nos dois, mas mexe-se muito mais à vontade a lidar, se necessário, com o conceito, como se mexe a lidar com o texto. E não tem esta, no seu caso, o que é verdade, o seu esquerdo vai para um lado e para o outro, algumas das coisas. No meu, eu não tenho talento nem propriamente não conheço o apelo desse lado, mas acho que falando deste modo oblíquo, ou falando, eu posso falar dessas coisas de modo oblíquo e falar desta coisa de modo direto, ao mesmo tempo. Falo de modo direto e falo. E eu acho que a pessoa é muito atraente desse ponto de vista. Mas algumas dizer, mas não tinha todas as ideias ao princípio, não estava algumas. Não tinha. Aliás, isso é muito interessante, porque o interessante é também porque isto é tão rico e tão densamente rico que permite uma conversão. Agora eu posso entrar nisto e é como entrar no continente. E agora vou prosseguir. Isso eu acho que é muito interessante. Não podem trabalhar com o conceito é a mesma coisa, não é? Porque há filósofos que se querem que fazem como ter uma parede à frente e bater contra a parede até partir. Então a fazer a mesma coisa, só que também com uma abstenção. Naquele caso, o universo é suficiente rico para permitir a progressão. E depois a progressão tem interesse, que é este tipo de progressão no interior de um autor, no interior de alguma coisa do universo, e só é interessante quando não se prevê onde é que ela vai dar, qual é o resultado. Isto é estar aberto a ser surpreendido, mas isso é uma coisa também, já agora é uma coisa que eu digo muito aos meus alunos aliás estão cansados de ouvir isto, vocês, para ler uma coisa, eu estou sempre a dizer isto, então neste último semestre que repeti isto à exaustão e já não me sei dizer assim. Sabe como é que se diz Hegel em português? O nome de Hegel em português tem a tradução em português. Rodrigues. Rodrigues, sim, Rodrigues. Porquê é que eu dizia isto? Porque uma pessoa abre Hegel e é um cenário em granito. E eu pobre verbo, olhar para o cenário. Se afinal isto é Rodrigues, eu e o Rodrigues estamos aqui. Mas qual era o ponto que eu queria fazer aqui? O ponto era assim, isto por acaso é uma coisa que agora eu acho que há agora sem modéstia eu posso falar eu acho que é uma coisa que eu tenho, que muita gente tem, mas que é uma coisa de que eu essa altura princípio não é nada, que é alguém dá um livro de um número completamente estabelecido e diz-me que é uma coisa fundamental.
eu com certeza não discuto, mas quando abre e começa a ler o primeiro parágrafo, o autor vai ter que se libertar daquilo. Eu vou encontrá-lo agora. Está a ver que isto é um encontro, agora estamos os dois a encontrar. E consigo tentar abstrair tudo da culpa, da reputação do que aquilo traz. E às vezes acontece pensar, é melhor para o que diz, ou é pior para o que diz, ou é interessante ou não é, é muito bom, mas não interessa. Mas depois há várias modalidades. Mas eu acho que isto tem muito disso, de olhar para aquilo de modo aberto, de espírito. Uma pessoa começa e vai tentar perceber. Mas é bom? Ou não sei. A ideia de encontros imediatos é uma ideia muito interessante que uma parte de mim quer combater e outra parte de mim quer dizer que não pode ser completamente eliminada. Eu acho que nenhum de nós acredita que haja radiações particulares que emanam de um determinado texto e que nos afetem de um determinado modo, em que haja uma experiência sensorial ou intelectual particular que possamos dizer com certeza que é causada por certas propriedades do texto que estamos a ler. Por isso, nenhum de nós acredita nesta teoria. Aliás, seria preciso revermos toda a nossa física para conseguir. E, no entanto, por outro lado, eu acho que não conseguimos simplesmente eliminar uma ideia parecida com a ideia que o António estava aqui a defender, que é a ideia de que, às vezes, é quando pomos os dedos nos ouvidos e não queremos saber da reputação e do contexto histórico e da gangue toda, ou às vezes bem intencionada, porque as coisas nos aparecem, que conseguimos prestar atenção a pormenores que do outro modo passariam completamente desapercebidos. Eu acho que, no fundo, eu estou a dizer isto tudo, estas minhas desventuras psicológicas são só para dizer sim, concordo com isso. Mas, aliás, o Miguel, nós às vezes estamos a almoçar, o Miguel diz, estou a ler a sua dieta de Balzac. Longuíssima dieta de Balzac. Eu esta personagem é uma pessoa que não Balzac. Pode chegar e dizer este texto é extraordinário por isto. Mas estes textos, eu acho que há aqui uma coisa muito curiosa que é, e às vezes as pessoas esquecem disso, que é como na psicanálise. O Félix senta-se como psicanalista e está aqui o outro paciente. Pensa ao ver o paciente, agora sente-se paciente. O psicanalista e Félix deita-se ao divã e começa a fazer a associação de livros. E dá ao paciente a ouvir o psicanalista. Mas os livros são assim. Porque quem escreve, quando escreve uma página e acaba de escrever uma página, lê a página de vez e corta. Mas corta para quê? Para atingir o quê? Para atingir a página tal como deve ser lida. Ou tal como ele espera que o leitor a leia. Ou a página tal como está na melhor forma para que o leitor a leia, tal como quer que a leia. Portanto, este vai e vem está central. E se eu estou a ler, bom, eu estou a descrever isto tudo, eu lembro de uma pessoa deste já bem disse, você é maluco, agora é telepata, agora é telepatia, está a ver uma pessoa do outro lado, porque eu dizia, não, estou a ver what makes him tick, o autor, qual é a fisionomia do autor, o que é que se liberta dali? E maluco, telepatia. Não, mas não é telepatia, porque ele escreveu uma série de coisas querendo projetar alguma coisa e colocou-se para escrever, sentou-se do outro lado, porque o primeiro leitor é sempre, o primeiro leitor é o autor. O autor está sempre a fazer isso. O autor é o primeiro leitor do seu. Aliás, é o mais obsessivo leitor do seu livro. Aliás, esse é o único. Eu havia mesmo um amigo e disse,
Há um livro que eu nunca ainda não li, mas veio com alguém que disse: já tentei ler umas 6 ou 7 vezes, mas fico sempre nas primeiras páginas. O Pedro para do banco. E esse meu livro, eu disse: então é muito mais confiante. E isto faz algum sentido. A história tem a ver com a afinidade para alguém que é temperamento, exato. Mas a história pode acontecer, uma pessoa admirar um temperamento que não é o seu e admirar muito um temperamento que não é o seu. Haver grandes escritores que não são os nossos escritores, ou grandes filósofos que não são os nossos filósofos. Ou grandes cineastas que não são os nossos cineastas. Eu estava a pensar num caso, um filme desse, que aliás aconteceu durante a dieta de Balzac. Tive uma fase da dieta de Balzac que às vezes falávamos dos romances de Balzac, e em certa altura tinha um romance, uma novela de Balzac absolutamente extraordinária, não sabia nada sobre essa. Por cima eu tenho uma edição sem aparato crítico nenhum, estava exatamente na posição do António, tenho uma edição sem aparato crítico nenhum, e estava a dizer que romance extraordinários, o avesso da história contemporânea. E eu disse: um romance absolutamente extraordinário. Comecei a contar a história, que é uma maneira de comunicar o entusiasmo, não é uma maneira de fazer crítica literária, mas é uma maneira de comunicar o entusiasmo. E depois, passado 3 meses, não sei se contar a história, passado 3 meses, o António estava outro dia a ler outra coisa completamente diferente. Sabe quem é que fala desse romance de Balzac, dizendo que é o maior romance de Balzac? Eu ia cair na cadeira, Jacques Lacan. Mas isso é uma coisa muito interessante. Eu não sou um lacaniano, o Lacan é exatamente como aqueles escritores que não são os meus escritores. Mas dito isto, uma pessoa pode sentir-se curiosamente confortado pelo facto de certos talentos serem reconhecidos por terceiros com os quais nunca teve um menor contacto. E esta espécie de sentimento intelectual é muito importante, parece. Aliás, eu acho que o Eichmann disse isso aos outros. É para ir mais 68 a seguir que ele diz aos outros: vocês não fazem nenhuma ideia, eu tenho que ver. Pronto, é que isto já contou com o do Balzac. Mas eu acho que esta história é também o avesso de nos complementar da história que o António estava a contar, porque é a história de como opiniões independentes sobre aquilo que estamos a ler muitas vezes nos confortam em matéria de opiniões que tivemos solitariamente sobre aquilo que lemos. E isso acontece muito mais vezes. Não é agora vou ler tudo sobre o Balzac e fico a saber tudo sobre o Balzac e passo a falar como os professores da Sorbonne falam sobre o Balzac e dizer aquelas coisas. Não é isso. É pensar que uma pessoa surpreendente disse uma coisa surpreendente sobre uma coisa que eu estimo. E isso é uma coisa paralela, é um ponto que pessoalmente me é caro. Eu tenho uma teoria antiga que só os turistas é que conseguem dizer coisas verdadeiras sobre os países. Eu acho que, num certo sentido, há um aspecto, eu não faria disto uma teoria geral, em que só os amadores é que conseguem dizer coisas genuinamente interessantes para as pessoas que perderam muito tempo a ler um certo tipo de autor, um certo tipo de livro. De repente, há uma maneira particular de conversar sobre as coisas, uma observação de passagem, que esclarece completamente uma coisa que 10 anos de trabalho não conseguiu esclarecer. Isso é muito claro. E depois há os grandes críticos, que são aqueles que nós gostamos, que são aqueles que articulam que eu estava a falar das últimas aulas que fiz também. Eles articulam. É aquela coisa que eu falo sobre o doutor. Eu leio uma coisa e digo: isto é exatamente assim. Sempre pensei nisto. A pessoa lá diz: sempre pensei nisto, sempre pensaste nisto. Mas porquê que não disseste? Eu não sei. Mas ao ler, eu percebo que isto é exatamente assim. E é exatamente assim. Eu nunca realmente articulei isso, mas estou a ler que é exatamente assim. Isto é o sobrinho do leitor. Mas isto acontece. E às vezes há pessoas, nós lemos e lemos uma coisa e dizemos: isto é especial.
depois descobrimos, anos depois, que alguém que respeitávamos, numa associação lateral, diz que há uma coisa muito especial que ensina aquela texto. Nós temos ensinado, isto é companhia, se eu ser companhia. Mas há uma base para a companhia. Qual é a base para a companhia se estabelecer? Qual é uma base para ele dizer ou apreciar tanto aquele texto como eu apreciei? Há de certo aqui alguma coisa que me levou antes de dizer que isto tem interesse. Há um caso de um filósofo que, aliás, é extraordinariamente modesto, Kant, que não, que é completamente verdade, que a certa altura tem razão pura na analítica, faz uma observação que tem exatamente a ver com isto. Ele diz uma coisa incaracteristicamente triunfal: e agora, minhas senhoras e meus senhores, eu posso gabar-me de ter percebido Platão melhor do que Platão se percebeu a ele. E isto é profundamente verdade. Há de repente alguém que na Prússia Oriental percebe a teoria das ideias e vai explicar a um interlocutor que infelizmente já tinha morrido há 2200 anos que ele se enganou sobre certos pontos e estava certo sobre outros pontos. E esta espécie de compreensão retrospectiva é muito importante, e é importante também a literatura exatamente da mesma maneira. E às vezes pode ser uma coisa ainda mais inócua, que é perceber que alguém admira uma coisa que nós admirávamos, mas que nunca tínhamos encontrado alguém que admirasse aquilo, e agora somos surpreendidos por alguém a admirar tanto como nós. Eu, por exemplo, isso aconteceu uma vez, cheguei aliás a dizer hoje. Há um ensaio muito curto, 6, 7, 8 páginas, do Sartre sobre o Júlio. E eu lembro de ter lido aquilo há muitos anos, e ter pensado, são 7, 8 páginas, eu pensei nisto. Mas pronto, depois uma pessoa tem os seus entusiasmos particulares. E eu lembro de ler um crítico que não tem nada a ver com o Sartre, que aliás é o terrorismo abstrato, assim, que é o Vernon, numa entrevista a dizer: sim, nos anos 60 eu conheci muito bem a crítica francesa, lembro de um ensaio do Sartre sobre Júlio que foi muito bom. Mas isto eu li muitos anos depois de... E eu pensei, há outra pessoa que gostou. Mas aqui não há mérito nenhum, é só conhecimento das pessoas que aquilo é muito bom. Mas isto vai para uma questão, uma série de questões. Porquê que aquilo é? Porque tu vai levantar, quer dizer, há muitas coisas aqui que depois isto levanta. Porquê é que algumas pessoas se encontram na admiração por aquilo? E de certo que a admiração por aquilo, se calhar não é da mesma natureza. Ou vai ter que ter alguma identidade. A natureza da admiração tem que ter alguma identidade. Não tem que ter uma identidade estereotipada. Alguém pode privilegiar um aspecto ou um outro, mas há aqui de certo o reconhecimento de que há ali alguma coisa que é partilhada. Mas é muito normal que a admiração intelectual entre as pessoas seja realmente relativa a uma terceira coisa que essas pessoas admiram desse ponto de vista. Não é simplesmente as pessoas a fazerem festa nas costas uns dos outros. Ai que bem que eu me sinto, ai que bem que eu me sinto, claro. Exato, mas antes de chegar aí, há uma outra coisa que é, isto também é uma coisa que eu dizia muito aos alunos, que é defendam a vossa intuição. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter uma intuição, eu tive uma intuição e disse aquele texto, eu pensei, há muitos anos, eu li aquilo há muitos anos, e de tempo eu li e pensei, isto é extraordinário. Mas isto, uma pessoa nunca, quando pensa naquilo, quando pensa sobre algo que gosta, nunca está na posição de ratificar. Não é, o que eu estou a dizer não é dons infalíveis, claro. Portanto, uma pessoa tem, o seu juízo tem sempre alguma fragilidade, porque é seu. Porque nós sabemos que somos que temos fragilidade. Mas acarinhamos isso. E o que pode acontecer é as pessoas às vezes deixarem de acarinhar a sua intuição. Mas uma pessoa deve acarinhar a sua intuição. Porque suponha que alguém depois chegou à minha beira ou outra coisa e diz aquele saco que é todo idiotia total que ele diz sobre o literatura. Isto às vezes choca-nos e até afeta a nossa coisa.
Mas depois descobrimos que alguém que respeitávamos diz: não, aquilo é muito bom, e depois temos no final. Mas isto é importante, porque as pessoas estão sempre um bocado. Ninguém tem um pronunciamento decisivo em relação a Claro, muitas vezes pronunciamentos negativos. Sim, embirrações. mas também há coisas que uma pessoa gosta e sabe que podem dizer o que quiser. Isto é objetivamente como óbvio. Sim, mas esse objetivamente é um objetivamente Especial. Mas eu digo, eles honestos são na última aula deste semestre, eu dizer, os casos segurantes, o juízo estético, ao contrário do que dizem, é objetivo. Não queria dizer muito mais dessa. Haverá questões? Só para quebrar o gelo, eu estava a pensar enquanto falava, estava a descartar dois modelos fundamentais de estudos literários. Há um modelo sistemático, em que aquele desconstrutivismo é profundamente sistemático, porque é uma ideia forte, a partir é uma chave de leitura sistemática e tudo é conduzido a esta ideia. Então haverá o queer, etc, etc. Descartando isto, em que o programa de teoria da literatura é profundamente antiteórico, neste sentido, rejeitam também um modelo alternativo, que é o modelo historicista, em que não há um critério unificador, porque essencialmente é uma sequência cronológica, é o modelo da cronologia que destrói qualquer possibilidade de unificação. Mas perante esta dupla rejeição, há uma ambição profundamente normativista na vossa atitude. Enquanto que não é profundamente seletivo, é profundamente exigente, até que agora o professor Feijó se lançou neste paradoxo, não é? Em que há algo de objetivo do ponto de vista da qualidade da obra. Então eu estava a perguntar-me qual é este momento normativo assim que é um elemento de ordem na contingência, porque deixam a liberdade total da contingência, reconhecem isto, mas há um princípio da ordem. Então eu estava a perguntar-me se isto poderá ser resumido numa fórmula um bocado assim, que será questão de estilo, um estilo intelectual, pensando o estilo como uma forma de juntar uma série de critérios, não no espírito de metodologia, mas de critérios intelectuais e éticos, de lidar com os conteúdos em questão. Deste ponto de vista, aliás, há um teólogo contemporâneo que diz que o cristianismo é essencialmente uma questão de estilo e não é uma questão de dogmas, de conteúdos, então seria muito próximo àquilo que estamos a dizer. Eu acho que a discussão, as duas exclusões que são ao lado sistemático e ao lado histórico têm absolutamente. Eu acho que também isso. Depois, isso deixa um lugar então, na ausência disso, qual é a descrição? E a sua descrição é um estilo. Eu acho que houve algumas coisas que nós dissemos que pode ser traduzidas sob a forma de estilo. Por exemplo, quando eu tentei há bocado dizer, isto é uma coisa que percebe conteúdos, é um modo de tentar perceber, é o modo como alguém se coloca face ao outro. Isto pode ser descrito como um estilo, realmente. Estamos a usar a palavra estilo, agora a estipulação é como que é designar uma posição deste tipo. Agora,
há uma coisa associada a estilo, critérios que informam o exercício do estilo. E realmente há uma série de critérios. Eu acho que os critérios são tácitos, mas não são articulados. É uma certa impaciência com um certo tipo de tagarelice é um critério. Muitas vezes essa dimensão normativa aparece justamente em manifestações de impaciência. Não, é verdade, é verdade. A dizer, não faça isso não vai dar bom resultado. Não falo dessa maneira, veja isto antes de outra maneira. E isso é muito mais do que dizer, e aqui estão os 10 mandamentos para o livro Fernando Pessoa, ou o que for. E portanto isto não é muito diferente da posição do autor que está a escrever coisas e depois está a seguir a corrigir coisas. Ele pode não ter uma ideia da página como quer que acabe, mas as correções são, no fundo, manifestações de impaciência em relação àquilo que fez. E portanto, são as correções do autor do manuscrito, desse ponto de vista, são completamente normativas. É este sentido normativo, uma espécie de normatividade de pequena escala. Eu posso não ter ideia do livro todo que vou escrever, mas tenho ideia de que há coisas profundamente inadequadas naquela página que escrevi. Mas se eu agora quisesse, isto agora ia ser uma coisa pessoal, eu acho que ela já não vou bem. Se eu agora quisesse defender o lado objetivo do juízo, então eu dizia, mas eu agora podia pegar a página está a ser, o autor está a ser, e altera, tira. E a certa altura, há um momento em que o autor diz, está a ser, não há mais nada a fazer. Então nós dizemos assim, não há mais nada a fazer. A quem é que corresponde não há mais nada a fazer? Então ele diz assim, nós dizemos assim, então a página parece adequar-se a um molde, ou a qualquer padrão. Mas o molde e o padrão não existe. O molde é o molde daquela página. Mas no entanto não há nada a fazer. Agora está fechado. E se alguém me disser assim, mas porquê que não? O amigo, o escritor, porquê que não acrescenta? Não é. É como a frase. Nós estamos a escrever e a certa altura vamos cortando e a frase está certa. A frase está certa. Não há mais nada a fazer à frase. É que molde é que a frase corresponde? Porque a frase aqui adquiriu uma espécie de essência objetiva, ou seja, isto adequa-se a um molde que não existe. Pois, mas isto é uma coisa muito interessante. Mas isso não é muito diferente. Uma pessoa que está a endireitar um quadro numa parede e não tem nenhum nível de cuidar por perto e dizer aos alunos isto está bem. Exatamente. Ou uma pessoa que está a afinar um instrumento e não tem nenhum diapasão por perto e diz, e isto agora está... Exatamente. Mas isso levanta uma outra coisa, que é, por exemplo, alguém, um crítico literário, trabalhava na obra. E nós vamos dizer assim, mas não há nada que suporte isto de modo objetivo. Os seus juízos, agora é uma educação sua, é uma versão sua. Mas, por exemplo, o marceneiro entra e olha para a cadeira. Agora vai ver isto lá. Depois aparece outra cadeira e ele diz, isto é muito feio. Isto é o marceneiro a apreciar o trabalho do outro marceneiro. Quer dizer, isto. E nós dizemos assim, quando esse marceneiro diz, isto não tem um isto é só junto, isto é outra forma. Portanto, ele está a fazer um juízo objetivo neste sentido. Quer dizer, é uma apreciação deste conjunto, em que ele, mas depois, por exemplo, em uma cadeira rival ao lado, ou seja, é possível perceber coisas que têm a ver com o modo de construção das coisas e dizer isto está certo. O segundo marceneiro do seu exemplo é o marceneiro dos marceneiros, quer dizer, é o marceneiro que é verdade. Mas isso levanta um problema muito importante, que é saber se essa espécie de juízos caracteristicamente só ocorre quem percebe alguma coisa daquilo que se está a falar. Não são juízos por acaso.
E, portanto, deste ponto de vista, a objetividade não é como assustar um problema de palavras cruzadas, nem na solução de uma pergunta, é uma objetividade que requer uma posição particular de quem está a tentar as soluções para um problema. E, portanto, eu só reconheço, só tomo a sério conversas sobre o que é o objetivo, vindas de alguém a quem eu reconheço a capacidade de poder falar sobre esse assunto. Quanto ao resto, francamente, vem cá dizer que tem um nível de olhadar extraordinário para mostrar que certas obras literárias estão mais tortas que outras, mas não é conversa. Até porque depois há muita coisa também, que é, por exemplo, nós podemos pensar, há pessoas cuja capacidade intelectual eu respeito, e quando falam, aquilo que admiram, eu percebo a natureza da admiração, porque a natureza da admiração é de coisas que têm uma característica qualquer que leva, que suscita a admiração. Este objeto que essa pessoa admira é tal que suscita a admiração dessa pessoa. Por exemplo, um filósofo que gosta dos contos tardios de Tolstói. A pessoa diz, bom, em relação aos contos tardios de Tolstói, você pode dizer o que quiser, mas se você disser que os contos tardios de Tolstói não interessam, você não sabe o que está a falar. Mas se uma pessoa diz isto, então é porque os contos tardios de Tolstói está a reconhecer alguma coisa que permite uma comunidade de apreciação, e então nós dizemos assim, mas o que é que permite essa comunidade de apreciação? São problemas muito interessantes. Mas com uma pessoa que me diz os contos dos dias do Tolstói não interessam para nada, eu só sei que não quero conversar mais com essa pessoa. Claro, mas uma pessoa depois pode perguntar-se, mas porquê que... E, portanto, de certa maneira... Não. O que é que explica que essa pessoa não tem? O que é que essa pessoa não viu os contos de Tolstói que tinha visto? Portanto, se calhar esta coisa... Isso é como explicar uma anedota. Aí, se calhar, nós temos o que é que esta pessoa devia ser para... O esforço laborioso consiste em mostrar a alguém aquilo que devia ter visto e não viu, é um esforço glória. Claro. Mas o que é que falta a esta pessoa para perceber ou para ser capaz de apreciar? Isto não é uma intervenção que eu vou fazer, é uma pergunta que eu me faço sem ter de fazer investigação nenhuma, mas fico a pensar qual é o déficit, qual é o handicap desta pessoa. Mas isso é como uma pessoa que não gosta de música. O que é que falta a esta pessoa para não gostar de música? Podemos dizer, mas gostar de música não é uma parte de mim quer dizer, gostar de música é uma qualidade objetiva. Outra parte quer dizer, gostar de música. Claro que não é uma qualidade objetiva. Mas há pessoas que nós admiramos que não gostam de música. E um Presidente da República que só sabia duas músicas, o hino nacional e o outro. Acho que não foi um mau Presidente da República. Não foi um mau Presidente da República, mas faltava qualquer coisa. Faltava qualquer coisa. A questão é, bom, é inglório explicar a uma pessoa o que é que lhe falta. E aliás, cruel e absurdo. Porque por cima, a pessoa pode virar-se para nada e dizer, e assim o que é que lhe falta? Claro. Agora é começar a falar. Mas pelo menos abrir os pontos todos do Tolstói. E só verificar se tínhamos, portanto, se ainda quiserem continuar a conversar, desculpe ter interrompido, Mas acho que é mais pouco. Não, era só mais uma resposta a essa pergunta, de certa forma, uma pergunta retórica, o que é que nos falta? Nós achamos que nos falta bolo. Bolo. Não se acaba o ano de programa sem bolo. Vou repetir aqui a pessoa.
Coisa extraordinária. Deixa-me só perceber, posso não dizer, mas é um momento Não, mas aliás é uma coisa extraordinária, que é que nós sempre pensamos que o programa tendia para uma cor. e agora foi tantos anos depois que se aprova uma cavalo. Muito obrigado. Sim, sim. Enquanto se prepara isto, possamos agradecer aos professores António Feijó e Miguel Taman. Muito obrigado.